Desenvolvimento é um mercado que está exigindo muita capacitação. Então, só falando um pouquinho, né, a capacitação em todos esses anos, né, da minha trajetória foi o que me levou aonde eu estou hoje. Então, se eu pudesse estudar, nem que seja uma escola técnica, se não puder ir para uma universidade direto, né, um tecnólogo, mas sempre buscar oportunidades. E eu tive a chance, né, de ter oportunidades em que eu consegui bolsas e consegui programas, né, que existem no Brasil e que a gente pode ali procurar e conseguir se desenvolver. Sensacional. Peter, antes da Júlia responder sobre qualidade na educação, eu queria fazer duas inserções aqui que eu não posso deixar passar. Uma é o Interligadas da BGD. Para quem não conhece, a gente tem um programa chamado Meninas da Energia e Mulheres da Energia dentro da BGD, patrocinado por uma entidade alemã chamada GIZ, e a gente trabalha com meninas desde a educação, meninas da energia e mulheres da energia. Por favor, quando a Cláudia falou sobre o Senai, nós estamos fazendo um trabalho com o Senai e com os IFTs, Instituto Federal de Tecnologias, para que as meninas entendam que engenharia é uma profissão de menina também. Então, eu queria pegar esse gancho do Senai, parabéns, Senai, por toda a sua qualificação, trouxe aqui a querida Cláudia para essa profissional maravilhosa que ela é no mercado, né? E a segunda inserção, Júlia, mais um segundinho, eu queria falar que a gente precisa ser inspiração para essas mulheres que começam a escolher suas profissões, né? Que vocês se inspirem aqui na escolha da profissão e na qualidade que a Cláudia foi buscar para seu autodesenvolvimento, e que não esperem ninguém se desenvolver para você, que você se desenvolva, né? Júlia. Bom, uma boa tarde, é um grande prazer estar aqui, né? Eu escolhi a engenharia, assim, na época, longos anos atrás, né? Eu não sabia muito bem o que eu queria, então eu falei, poxa, eu gosto tanto de física, eu gosto tanto de matemática, então eu acho que eu vou para engenharia. Desde o ensino médio, ensino fundamental, aí eu entrei na faculdade, todos eles foram particulares, né? Terminei a engenharia elétrica e, assim, chegou no momento que eu terminei e falei assim, e agora, né? Eu gosto tanto de estudar e eu não sei se eu estou preparado ainda para começar o trabalho. Então, poxa, tem uma oportunidade de fazer um mestrado. Então, eu já fui lá e emendei a minha graduação com mestrado. Entrei na UFO, recebi bolsa para poder fazer a faculdade. Eu deixei o emprego que eu tinha como funcionária pública e falei, vou entrar nessa. Entrei para o mestrado, depois eu emendei com o doutorado também com bolsa, né? Terminei o meu doutorado, entrei para o mercado com tudo na área de renováveis, né? Que foi uma grande paixão, fez parte assim, das minhas, tanto da minha dissertação quanto da minha tese. E agora eu estou mexendo, né, com hidrogênio verde e decidi não parar de estudar. Agora eu acabei de passar pós-doutorado, né? E vou começar, assim, já era para eu ter começado, mas eu vou começar, assim, faltam poucos dias. Eu queria fazer aqui dois comentários antes de você fazer a próxima pergunta, aí, Peter. Eu preciso ler, que a educação que Júlia escolheu é tão minuciosa assim, nessa profissão. Além disso, eu queria falar que eu estou presidindo, a partir de segunda-feira passada, né, a Associação Brasileira Mulheres da Energia. E é uma honra para mim, Júlia, entrevistar uma mulher trans do nosso mercado de energia, somar as duas coisas. Na associação, a gente trabalha com diversidade de gênero, diversidade de raça, a inclusão verdadeira dessas pessoas nesse setor, e é uma honra você estar aqui, ver esse sorriso lindo e ver essa formação maravilhosa aqui que você tem. Então, eu vou ler antes de passar para o Peter. Olha bem, pessoal, doutora pela Universidade Federal de Uberlândia, pós-doutoranda em sistemas eletrônicos pela Universidade Federal de Santa Catarina, e atuou como docente nas instituições como a IFG, o UE de Minas Gerais, Universidade Estadual de Minas Gerais, e a UFU, que é de Uberlândia. Então, parabéns.
E agora a gente tem que falar da profissão aqui também, né? Júlia lidera uma área na VEG de projetos inovadores de hidrogênio verde e soluções sustentáveis para a indústria. Parabéns! Muito obrigado. Quando a gente fecha o quadro aqui, educação de qualidade, não podia ter duas representantes melhores, né? Vamos falar então daqui da Cláudia. Cláudia, pós-graduada pela USP, eu lembro, né, Cláudia? Pela USP. E seu trabalho de conclusão, a gente vai falar de armazenamento daqui a pouquinho, é pauta do Peter, foi Sistemas Isolados da Amazônia. Exato. Hoje a Cláudia está na Sani, que é uma empresa de storage também. Então, parabéns às duas, completam aqui esse nosso quadro de qualificação profissional. Sem dúvida, Certo. sem dúvida. Muito obrigada. Obrigado a vocês por nos honrarem com a presença de vocês aqui. É realmente muito inspirador. Sendo casado, tenho uma filhinha de 12 anos que vai assistir certamente e vai se inspirar em vocês para o futuro, eu tenho certeza. A gente vê as mulheres ocupando essas posições na área de tecnologia. Existem. Vou falar, essa é a minha pergunta também. E até menciona a questão da GIZ, né? Eu tenho a honra e privilégio de representar a Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha, né, do Rio de Janeiro, que é muito focada na questão do hidrogênio verde, né? Então, trabalhando para fortalecer os laços de amizade entre os dois povos e sendo fruto, de fato, de uma união brasileira-alemã. Né? Então, é muito legal poder ter essa troca com vocês hoje. Vendo o quanto que, no caso, essa aliança entre os dois países, essa amizade, está impactando positivamente, né? A GIZ, a BGD, né? Sem dúvida. E na pauta acesso à educação de qualidade, falando da capacitação profissional, queria escutar um pouquinho de ti, Cláudia, também de ti, a Júlia, um pouco da importância que é capacitar-se para poder dimensionar projetos híbridos, micro-redes, tanto conectados na rede quanto desconectados, ou off-grid, como muitos conhecem, né, para assegurar o sucesso desses projetos, desde a sua concepção até o encerramento, logística reversa, reciclagem, tudo. Então, puderem compartilhar um pouquinho. E, na sequência, um pouco da qualidade de energia para viabilizar a produção de hidrogênio verde. É isso aí. Bom, a gente lá na Sani, né, a nossa venda ela é bem consultiva. A gente tem os clientes que eles entendem, né, do mercado de renováveis, mas na questão do armazenamento ainda está engrenando, né, então ainda estão conhecendo a tecnologia, então eles nos buscam não só para vender o produto, mas sim vender a solução completa. Então a gente faz toda uma análise, né, prévia de todas as variáveis ali do cliente para poder oferecer a melhor solução para ele. Se ele vai fazer um load shift, se ele vai fazer um peak shaving, se ele vai utilizar o BESS no modo off-grid, construindo uma micro-rede, né? Então, a gente faz toda essa avaliação para oferecer a melhor opção para o cliente. E aí entra a questão da educação, né? Quando eu entrei no mercado de armazenamento, como eu sou uma pessoa que gosta de estudar, a gente já vai logo pesquisar cursos, né? Pesquisar meios de se capacitar na área. E eu percebi que, primeiro, literatura, né, nessa área brasileira tem muito pouco, né? Ainda está bem aquém do restante da área técnica. E também os cursos. A maior parte dos treinamentos que você encontra nessa área são treinamentos que são oferecidos por empresas, né? Na Sani mesmo a gente faz treinamentos toda semana com o nosso corpo técnico da China, porque é para a gente não só conhecer o nosso produto, mas sim conhecer toda a solução, né? Tudo que ele é capaz de oferecer. Então, eu acredito que o mercado, né, de educação nessa área ainda está em desenvolvimento. A gente depende dos profissionais que já estão, né, já são experientes no setor para poder se mobilizar e oferecer cursos de qualidade, né, nessa área, cada vez mais completos. Inclusive, eu e a Silvia Rezende, que trabalha comigo na Sani, estaremos na Conatri, em BH, no mês que vem, oferecendo uma masterclass de BESS, né? Será no dia 23 e 24 de setembro.
Ok. em que a gente vai apresentar ali toda a metodologia, né, de dimensionamento e tal, para poder oferecer um pouco, né, aí ao mercado essa capacitação. Uhum. Então, só para concluir, eu acredito que está muito aquém ainda do que deveria ser, né, porque o mercado está crescendo muito rápido, está exigindo muito profissionais qualificados, Sim. e a gente não só para o dimensionamento, mas também pensando numa questão de OEM, né, de manutenção, a gente precisa ter ali instituições parceiras, instituições capacitadas no Brasil inteiro, né, porque a gente está levando um sistema isolado para a Amazônia, a gente está levando um sistema isolado lá para o meio da selva. Então, a gente precisa ter parceiros na região capacitados para poder fazer a manutenção. Então, não só pensando na instalação em si, né? Eu acho que é importante todos os profissionais do setor também pensarem nisso, né? E pensar no OEM como um diferencial de oferecer o seu produto, né? Se eu não tenho um profissional para fazer a manutenção, como que aquele cliente vai confiar, né, na tecnologia posteriormente? Sem dúvida. Até a questão da segurança das instalações, Sim. a segurança das pessoas, que nós já vemos aí até usinas fotovoltaicas por falta de não serem instaladas corretamente, pegando fogo, e as baterias de íons de lítio podem ser perigosas se você não as manusear corretamente, né? Então, é muito importante também por essa perspectiva assegurar que o profissional está protegido e a infraestrutura que está sendo atendida pelo investimento em energia renovável, que ela não tenha nenhum tipo de incêndio. Exatamente. E, Júlia, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente estava falando ontem sobre o hidrogênio verde, o papel do hidrogênio verde com as renováveis, né? Até para fazer um preâmbulo que a gente conversou ontem, eu perguntei se você acreditava mesmo que a gente vai exportar hidrogênio verde, né? Você pode recapitular e falar para quem está nos ouvindo, especialista aí em hidrogênio verde, explica para a gente. As pessoas têm essa confusão, se a gente vai fazer uso próprio, se a gente vai exportar, se vale a pena exportar. Eu lembro que ontem eu te perguntei assim, chegando lá na Europa, eles vão ter capacidade de usar energia renovável para voltar a ser hidrogênio verde? Então ajuda a gente a entender um pouquinho. Então, nós temos capacidade, porque aqui no Brasil uma grande vantagem que temos no mercado internacional é que a nossa matriz energética ela é muito verde. Temos muita energia hídrica, a gente tem uma grande penetração fotovoltaica, temos muita penetração eólica também. E a depender da região que a gente está, principalmente a região Nordeste hoje em dia, ela tem uma alta penetração de renováveis. E por que isso é bom para a gente conseguir exportar? Porque, principalmente no mercado europeu, a questão de ser verde o produto, ele é de grande pesar para as empresas. Então, eles talvez não consigam produzir com a mesma qualidade em ser verde do que a gente tem. Então, com a nossa matriz energética já sendo verde, a gente consegue produzir aqui, a gente consegue enviar com um baixíssimo custo de carbono e a gente consegue certificar isso na Europa para eles poderem utilizar, né, na matriz energética deles, transformando novamente em hidrogênio ou, quem sabe, também mantendo em amônia. Podem utilizar amônia também. Né? Então acaba que o hidrogênio ele pode até ser um pouco mais caro para poder ser produzido de forma verde, porém ele acaba sendo vantajoso pelos créditos que essa empresa que vai importar o nosso hidrogênio pode conseguir, né? E talvez subsídios, então prêmios de carbono para poder fazer essa utilização. Então, sim, é possível exportar, né? Mas também é possível da gente fazer o uso local. Então, é um mercado muito promissor, que a gente pode jogar tanto para fora quanto utilizar aqui dentro. Olha, e o que a Júlia está falando também, que venham empresas se instalarem, indústrias se instalarem no Brasil e utilizar todo esse potencial, né, Júlia? Sim, sim, principalmente na petroquímica e também a gente está vendo agora a indústria automobilística, né, fazendo também o uso de carros a hidrogênio e também na indústria de fertilizantes, né, que precisam utilizar em grande escala, né? Então, assim,
a produção local pode ajudar essas indústrias que vêm para o país, né? Offshore, a gente pode exportar para essas indústrias que existem. Estão lá. E eu tenho uma dúvida pessoal. Eu li um livro chamado Terceira Revolução Industrial, que ele falava assim: o futuro do mundo é hidrogênio verde nas residências, como storage, né? Aí eu fico pensando, como? O que você já leu alguma coisa? Você sabe alguma coisa a respeito? Olha, a normativa que saiu agora, esse ano, em maio, ela já prevê o uso de geradores residenciais. Geradores de Meu hidrogênio. Deus, que legal! Sim, sim. É possível de fazer, né? A gente consegue fazer uma instalação dessas. É um pouquinho complicado porque o hidrogênio ele tem os seus perigos, né? Mas é possível e a normativa já está contemplando já. Gente, a gente pensava que era um futuro bem distante, hein? Agora eu tinha uma pergunta, Cláudia, completando aqui, né? Para fazer tudo isso que Júlia falou, a gente precisa de armazenamento. Sim. Vai que a gente está no meio do processo de hidrólise, eletrólise, eletrólise, separando ali as moléculas de H2 do oxigênio e não tem vento ou não tem sol. Onde que o storage vai entrar aqui para nos apoiar? Então, a bateria, né, o BESS, né, em maior escala, ele é bem utilizado para você associar fontes renováveis que são intermitentes, né? Essa é a principal utilização aí que a gente está tendo, né, nas micro-redes. Então, você consegue armazenar essa energia, né, ou estocar o vento e utilizar ela nos momentos em que você não tem a produção ali da energia, né, da fonte principal. Então, eu acho interessante associar também, né, mais de uma opção de armazenamento, não só a gente focar 100% nas baterias, até para a gente ter uma diversidade ali, né? Se um sistema apresentar falha, a gente tem um backup, né? E também, talvez, até estudar uma forma de baratear, né, o CAPEX dos nossos projetos com essa postura. Gente, o livro Terceira Revolução Mundial, nós já estamos na quarta, né? Foi escrito há mais ou menos 15 anos atrás, já falava de hidrogênio residencial e já falava de baterias químicas para auxiliar também todo esse processo. Eu acho que o Brasil está um pouquinho atrás, não está não, Júlia? Os outros países estão um pouquinho mais adiantados? Estão um pouquinho mais adiantados, né? A Europa, principalmente, já tem um mercado muito bem consolidado, né? A Ásia também está chegando lá muito rápido, o mercado americano também, e a gente está ficando um pouquinho para trás, né? Está ficando um pouquinho para trás, tanto na produção do produto eletrolisador, quanto da produção de hidrogênio. Mas a gente vai chegar lá. E complementando o que você falou, que eu achei muito interessante, remover a intermitência de fontes solares e eólicas é essencial, porque quando a gente tem uma intermitência, ela vai alterar o nosso produto final hidrogênio. A pureza dele pode diminuir, pode ser que a gente tenha alguns problemas. É essencial, sim, que a gente diminua essa intermitência dessas fontes. É muito interessante que seja utilizado junto com armazenamento de energia e energia renovável. Aí, ó, já é um tema de pesquisa aí, gente? Nossa, olha, e até para voltar aqui para o meu amigo Peter, eu vou fechar aqui esse bloco de conhecimento falando duas coisas aqui do coração aí para vocês. Pessoal, olha só, conheci a Júlia uns 2 anos atrás em Uberlândia, ela era doutoranda. Ela agora é pós-doutoranda e continua estudando, ama pesquisa, ama sistemas eletrônicos, né? Que é o seu e de potência, que é a sua especialização. E Cláudia estava fazendo uma faculdade, terminou, fez uma pós e agora está fazendo uma outra universidade, né? Continue estudando, invista. O setor de energia é um setor incrível. E o que a gente está falando, que a gente está como país um pouco atrasado, é uma oportunidade e um desafio. Não é isso? E eu volto para você, Peter. Bom, tratando-se de viabilidade técnica e econômica e o processo de desenvolvimento da transição energética brasileira e com foco em particular no hidrogênio verde, não é? Como você enxerga, Júlia? Por onde vai começar esse mercado? Quem serão os off-takers? Acho que para que os investidores se animem a colocar o dinheiro, tem que ter a garantia financeira.
Por onde você acha que o Brasil vai enveredar, considerando que somos aí um dos celeiros do mundo dentro desse contexto? Bom, a perspectiva inicial, né, para o uso do hidrogênio, principalmente para a indústria de fertilizantes, precisa utilizar muito, então, o consumo local. E a nossa grande indústria petroquímica, que no caso é muito bem representada pela Petrobras, também pode fazer a utilização de muito hidrogênio. Sem dúvida. Então, o primeiro off-take que a gente pode pegar, né, seria para consumo local nessas duas grandes indústrias que a gente tem no Brasil. Uhum. Né? E esses off-takers principalmente vão determinar onde vão ser colocadas essas plantas de hidrogênio. Uhum. Se você tem um grande polo petroquímico, é interessante que seja colocado ali uma produção de hidrogênio verde. Se você tem um grande polo de fertilizantes, também é muito interessante que seja colocado ali próximo a eles. E de forma secundária, seria mais na parte dos portos para exportação, porque você já tem ali toda a infraestrutura portuária para você poder exportar o produto. Então, também seriam outros locais que você poderia colocar esses geradores de hidrogênio, né, para poder levar para o mercado, principalmente o europeu. Né? Eu já disse, né, o europeu está precisando muito. E, no momento, assim, para os próximos anos, o mercado asiático também ele está muito acelerado, né? Já está, em pouquíssimo tempo, vai ultrapassar o europeu e o americano. Sim. É só o Peter, a Júlia falou sobre amônia aqui, né? Eu queria explicar bem rapidamente aqui uma coisa que eu tive no Ceará lá com no polo do Ceará, que é com o professor Picanso e o professor Joaquim Rolim. Joaquim Rolim, saudações ao professor. Os dois estão envolvidos com geração de hidrogênio verde no Ceará ali, e é um polo que começou muito primeiro, assim, né? Foi bem disruptivo ali esse trabalho, os dois foram para fora e investigar essas plantas já existentes em outros países. E aí eu aprendi uma coisa com ele, Júlia, muito simples, assim, da amônia, né? Para vocês saberem, a gente está falando do processo de eletrólise, que tem que separar as duas moléculas de hidrogênio e da de oxigênio, né? E para transportar, não pode transportar em gás, né, Júlia? Sim. E aí esse transporte é necessário introduzir uma molécula de nitrogênio e ficaria então H2N. Nesse momento isso é amônia, uma composição química da amônia. Ou você transporta ou você vende como fertilizante, que é o processo químico utilizado pelos fertilizantes, né? Sim. Falei certo, Júlia? Precisamente. Professor Joaquim Rolim, professor Picanso, obrigado por esse conhecimento, tá? Agora a gente está aqui com a pós-doutorada e nos beneficiando com a sua presença e ratificando o ensinamento que eu tive com você. Obrigada. Então, dentro do contexto geopolítico que nós estamos vivendo, né, a guerra da Ucrânia, e a dependência que o Brasil tem na importação de fertilizantes químicos, né, é uma questão de segurança nacional alimentar para o Brasil e, por que não, para o mundo, porque como nós fornecemos aí cerca de 10%, né, do alimento produzido a nível mundial aqui, é de suma importância que esse mercado ele se desenvolva e rápido. Só que para que isso ocorra, nós precisamos de infraestrutura elétrica eficiente, que atenda com qualidade essa demanda desse novo mercado, né? Seja num porto, seja próximo do campo. Eu queria escutar um pouquinho de ti, como é que você enxerga o papel das soluções de armazenamento de energia, que vai muito além apenas de baterias, né? Para assegurar que este desenvolvimento ele ocorra no Brasil, que o Brasil possa ser líder mundial no armazenamento e no hidrogênio. É isso aí. A gente, né, aqui no Brasil ainda está na regulamentação, né, do BES, ali na frente do medidor. A gente tem muita utilização para autoprodução, né, para autoconsumo local. Mas quando a gente avançar, né, nessa regulamentação, principalmente em relação ao curtailment, né, a gente tem muita geração, mas é desperdiçada hoje em dia no Brasil. Sim. Então o BES ele entra ali como uma segurança energética, né, como uma reserva de capacidade. A gente também tem um LRCAP aí sendo discutido, né? Então a gente precisa
armazenar essa energia, né? A gente está gerando muito, a gente tem até freado um pouco, né, os novos projetos de geração distribuída, porque a rede de transmissão também precisa ter investimento, né? Precisa suportar essa carga. Sim. Então, o BES ele entra como estratégia, né? Não só também para a segurança energética da reserva de energia, né? Para despacho quando você tem maior demanda, mas também para a qualidade de energia, né? Inclusive, a gente está tendo bastante procura, né? Para melhoria de qualidade de energia, que aí a gente já atende tanto nessa questão de fornecimento de energia quanto de melhoria. Então, o BES, ele hoje em dia, muito estratégico para o setor elétrico, né? Dá para dizer... Oh, desculpe, diga. Não, me permite, Peter, complementar aqui um ponto que a Cláudia falou sobre curtailment, e eu queria deixar aqui também para todo mundo que está nos ouvindo, a ABGD entendeu essa importância da gente lutar para que as usinas de GD não recebam o custo do curtailment, né? Então, nós montamos aqui há alguns meses um comitê de crise, montamos investimos, os nossos associados investiram num trabalho de comunicação grande, onde a gente fala, não destruam o que a geração distribuída construiu até agora, que a geração distribuída ela é o consumidor gerando sua própria energia. Então, a gente está trabalhando nisso. Quando a gente fala de curtailment, para quem não ouviu falar, é o corte de energia, né? A gente não pode transmitir nem distribuir a energia gerada, então ela tem que ser cortada. E isso a gente está prestando atenção para que isso não afete os nossos associados também, né? Sem dúvida. E tem projetos de geração centralizada que hoje estão perdendo até 50% da energia gerada. Exatamente. Então, essa energia que poderia ser utilizada para tantas coisas como o próprio hidrogênio verde. Não é? É isso mesmo. Segundo estudos da EPE, o cenário, né, que é produzido, e também nota da ONS produzida faz poucas semanas, o Brasil vai ter um déficit de potência de aproximadamente 5 gigawatts até 2028. Vocês imaginam que isso não pode causar, no caso, apagões, né? Então, inserir as soluções de armazenamento, eu gosto de sempre usar a analogia, quase que uma angioplastia no sistema interligado nacional, para você assegurar que a energia gerada ela chega onde tem que chegar, na velocidade certa, para que não haja um desequilíbrio no sistema. Exatamente. Isso. Eu queria Peter, perguntar agora para você. Diga lá. Né? Uma pergunta aqui do Energy Women Talks para um parceiro aqui do Power Story Show. Ô Peter, como é que você vê hoje o papel da mulher no setor energético brasileiro? A gente sabe que você tem uma história de profissão já de muitos anos nesse mercado energético, conhecedor de diversos países, Estados Unidos, principalmente trabalhando Alemanha, Estados Unidos e outros países, né? E o papel da mulher hoje nas ciências, tecnologias, matemáticas e engenharias no Brasil ainda é um papel muito difícil, porque é um cenário no Brasil muito masculino ainda, né? Sim. Então, a gente está aqui lutando para ter voz. Você vê que cada vez mais a gente se especializa mais e mais para levar para o setor isso, e as pessoas precisam entender por que a mulher se especializa tanto. Primeiro, porque ela ama estudar, todas nós falamos isso aqui agora, né? E segundo, porque a gente quer levar profissionalismo, conhecimento, a gente quer ser aceita pela nossa colaboração, pelo nosso profissionalismo, e não é para ser beneficiada por ninguém, mas é por mérito. Então, você viu isso hoje aqui nesse painel, né? Como é que você vê o papel da mulher brasileira e o papel da mulher lá fora? Gente, ele é enorme, ele é crucial, até porque uma grande mulher me inspirou a lutar para estar onde está hoje, né? Uma grande mulher brasileira, minha mãe, já está no paraíso, né? E nesses 10 anos de setor energético, né? Tive o privilégio de trabalhar com grandes mulheres, seja no setor de células a combustível, agora armazenamento. Eu tenho o privilégio de fazer parte do grupo Total Energies, que tem uma política muito forte, né, para
dar a oportunidade, né, para mulheres a nível mundial, né, seja na frente de engenharia, dimensionamento de soluções para uma microrrede, ou mesmo gerenciamento de projeto em campo, né, líder na parte de produção das baterias. Nós temos, inclusive, uma mulher brasileira liderando a produção de BESS em Jacksonville, Flórida, onde eu estou baseado. Então, esta colaboração entre as mulheres na comunidade internacional é muito importante, porque você tem um mercado como os Estados Unidos, que já está um pouco mais à frente, ou mesmo na Alemanha, né, até por meio das câmaras de comércio, né, essa troca ela é muito importante, para que uma inspire a outra, né, e o eles por elas, né, para estar, Que lindo! né, crescendo junto. Olha, obrigada pelo seu apoio. Adorei. Pessoal, não sei se vocês escutaram bacana aqui, eles por elas. Obrigada. Obrigada pelo reconhecimento, Peter. A gente fica honrada de ouvir, né? Sim. Todo esse nosso esforço aqui para obter conhecimento, profissionalismo, levar isso para o setor, que ele seja mais diverso, mais inclusivo. Eu queria deixar uma frase aqui, antes de perguntar para a Cláudia e para a Júlia, eu queria deixar uma frase. Não tem transição energética inclusiva de verdade se não tiver diversidade de gênero e diversidade de raça. Então, nós precisamos estar incluídas em toda essa transição, em qualquer cenário, e um dia a gente nem vai mais falar disso. Sim. Não é? Eu queria que você falasse um pouquinho, Cláudia, como é que é o teu papel de mulher no setor das matemáticas, das engenharias, se você quer deixar alguma vivência para a gente, você também, Júlia, por favor, né? Bom, então, né, mulher na engenharia, ainda mais na minha primeira graduação que eu escolhi, que foi engenharia mecânica, era 5 mulheres na sala para 60 homens, né? Então, eu sempre tive que demonstrar ali mais dedicação, né, para conseguir competir. Tanto é que quando eu entrei na faculdade, eu falei, e agora, né? Eu tô entrando na engenharia mecânica, eu mulher, vindo da escola pública, o que eu faço? Estudei para mostrar o meu valor, né? Então, eu acho que a mulher nesse setor, ela está sempre querendo mostrar o seu valor cada vez mais. Então, é por isso que a gente estuda, é por isso que a gente está sempre se capacitando, porque para uma mulher estar onde um homem está com a mesma capacidade, a gente sabe o quanto é difícil ainda, né, Zilda? Espero chegar nesse nível de não precisarmos mais falar disso, mas ainda é difícil, né? E o que eu tenho notado, Claudinha, é o reconhecimento deles, né? Eles estão vendo, os homens estão vendo que a matemática, a ciência, a tecnologia, as engenharias são lugar de mulher também. Já mudou, né, Peter, a cabeça? Absolutamente. Demorou, mas ainda bem que está mudando. Né? E a gente ainda precisa, né, Júlia, do Ministério das Mulheres para poder nos incluir, né? Precisa, pois é. Assim, eu vou voltar no papel mais voltado para mulheres trans, né? Por onde eu passei, eu sempre tentei incluir mais diversidade. Mais diversidade, mudar a cabeça das pessoas pelo estereótipo que tem, né, de nós, mulheres trans, né, mostrar que somos capazes, somos capacitadas também, né, e tentar deixar uma marca boa por onde estou passando, né. Problemas acontecem e acontecem independente de ser trans ou não, né? Vão acontecer problemas. Porém, né, eu acredito que estamos caminhando para um futuro melhor, mais inclusivo, né? Onde todos nós podemos ter nosso espaço com equidade, né? Com igualdade, né? E que esse futuro ele não parece estar muito distante. Algumas cabeças ainda precisam ser tocadas, alguns corações também, né? A gente vai chegar lá com muito respeito, com muito amor e carinho um pelo outro. E o que eu peço para todo mundo, viu? E é o meu papel também, que a gente possa pensar no profissional independente do gênero. Por favor, né? Que a gente chega lá, né? É isso aí. Né? Da mesma forma que o sol brilha para todos, né? Então acho que a gente procura estar trabalhando em harmonia com a mãe natureza que tudo nos dá, né? Eu acho que a gente precisa ter mais amor para com o próximo, o respeito à diversidade. A diversidade é uma fortaleza, não é? E
num mundo interdependente, né, é crucial que as empresas investam nessa diversidade, né, que nem a oportunidade, e é só com isso que a gente realmente vai poder atingir as 17 metas de desenvolvimento sustentável, né? E assim, Peter, como as 17 metas, eu gosto de repetir uma frase da Tânia Cosentino, da Microsoft. Ela diz assim: tem que ser intencional ainda. Você tem que ter a intenção de seguir os 17 ODS, você tem que ter a intenção de ter diversidade. Então, você tem que mostrar essa intencionalidade dentro das empresas, né? E que a gente consiga fazer isso, fazer a diferença nas empresas que a gente está. Hoje, Júlia está na VEG, parabéns, é uma grande empresa. Você também, Claudinha, está na Sani, que é uma empresa gigante, parabéns. E a gente vai fazendo, transformando no nosso ambiente de trabalho também, né? Sim. De repente, para fechar, uma palavrinha de inspiração para as meninas, para as mulheres que já estão, puderem compartilhar um pouquinho. Bom, palavra de inspiração é: acredite em vocês, vocês são capazes. Não se coloque para baixo, tipo, não vou conseguir. Você consegue. Vai lá e faça o seu melhor que você consegue. Não sem muito esforço. Exatamente, faça o seu melhor, estude. A gente tem que colocar um objetivo na nossa vida e a gente perseguir aquilo. Então, é o que eu tenho aplicado para minha vida, é o que tem dado certo e é o que eu indico a todos, né? Então, as meninas que estão começando também, pode ser difícil, vai ser cada vez mais fácil, espero assim mas não desista, né? A sua oportunidade vai chegar. Para as mulheres que já estão no setor, dar oportunidade para mais mulheres, puxar mulheres, capacitar mulheres, né? Ser uma mentora. Então, é isso. A gente unida, a gente vai conseguir vencer, né? Mais esse desafio. Exatamente. Sim, eu acredito que nesse mesmo sentido que você está falando. E seja você mesma, né? Não tem por que a gente ficar com medo de enfrentar alguma coisa. A gente consegue. Inspire-se nas mulheres que já estão ali. Elas passaram já um caminho que foram abrindo portas. E se tem gente ali, você consegue também. E se não tem, então que você seja a primeira. Que lindo! Para você poder inspirar outras mulheres. Outras também. mulheres. É isso aí. Isso aí. Olha, obrigada, Cláudia, por ter vindo. Obrigada, Júlia. Foi uma honra. Isso aqui foi um papo muito doce. Foi maravilhoso, Peter. Obrigada por essa ideia maravilhosa de unir no mesmo painel o diálogo das mulheres com o Power Storage Show, que é um show também, eu tenho assistido. Parabéns. Obrigado. E a gente fica para a próxima agora. Próximo, mais do que convidadas, voltar. Quem sabe apresentar isso para fora do Brasil também. Opa! Legendar esta entrevista para que mulheres ao redor do mundo possam ser inspiradas por vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. Obrigado.